Olá, pessoal. Voltando aqui agora de um encontro que foi o Encontro Nacional dos Conselhos de Educação Física, bastante proveitoso, por sinal. Falamos lá sobre diversos assuntos interessantes, alguns deles relacionados à suplementação nutricional, esportiva. E aí, então, cheguei em casa pensando na creatina, em outras possíveis substâncias. E aí me deu vontade de fazer um vídeo no YouTube. Olha só como é que o pensamento é bastante linear, não é? Teoricamente. Suplementos, vídeo no YouTube, aí me veio a ideia do filme do Matrix, para falar um pouco sobre realidades, ilusões, do que as coisas são feitas, como tudo depende da física e da química e da cognição. Enfim, aí com tudo isso em mente e mais um pouco, eu já vou começar a gravar direto aqui, porque depois disso eu vou tomar banho e dormir. Eu estou um pouco cansado. Então, para quem se lembra, aí há pouco mais de 2 décadas fizeram esse filme do Matrix. E, pelo menos para mim, foi bastante interessante. Falava lá sobre várias ideias inovadoras. Uma delas, por exemplo, era a de que havia sido criado um programa de computador que fosse capaz ali de gerar uma realidade virtual para potencialmente aprisionar a mente, o funcionamento das mentes das pessoas, usadas como pilhas para o fornecimento ali da energia necessária para o funcionamento das máquinas que haviam tomado conta do mundo. Então, para que as pessoas não se revoltassem, elas precisavam então ficar entretidas com alguma coisa, e aí então criaram ali uma realidade virtual para entretenimento dessas pessoas. E essa realidade virtual nada mais era então do que um software, que por sua vez então era baseado em códigos, códigos esses responsáveis pela geração das ilusões. Então esses códigos eram representados por esses caracteres descendo aí a tela de vocês, nessa cor predominantemente verde. Enfim, então isso significava uma realidade que por sua vez gerava ali uma ilusão. Então, como tudo na vida e também no filme e ali na história, havia uma possível realidade e uma possível ilusão. E muitas vezes a gente se depara com a dualidade, não é, entre esses dois conceitos, do que é a realidade e a ilusão, ou mitos e verdades, o que é científico e o que é mentira. Em relação à suplementação, o que realmente existe ou não existe, ou o que se acredita e o que é verdade e o que não é, enfim. Então, por isso que tudo isso se misturou na minha cabeça e acabou culminando aqui com um vídeo. E isso acaba puxando outros assuntos que têm relação com isso. Por exemplo, o próprio computador que eu estou usando aqui, ele utiliza o sistema operacional Windows, que foi uma criação muito legal, porque quem se lembra aí, quem for da minha geração, pelo menos eu tenho 44 anos, antigamente o computador trabalhava ali com um sistema operacional que era o DOS. Então tinha que digitar mesmo os caracteres, tela verde, enfim, era um troço meio complicado. E aí então, para facilitar a interface humano-máquina, o Bill Gates criou o Windows, que é um sisteminha de janelinhas muito interessante, porque facilita demais aqui a interface, né, ser humano-computador. A gente pode clicar sobre esses desenhos que aparecem aí na tela, que na verdade são também ilusões, ou como se fossem ilusões, embora nós as vejamos, porque de fato o que existe para o funcionamento dessa máquina é um possível fluxo de energia que ocorre ou não, traduzido por números 1 e 0, ou seja, um sistema binário
que aí, dependendo dos canais por onde eles fluem, eles geram um impulsionamento dessas ilusões que nós enxergamos e interagimos com elas. Então é uma coisa interessante, porque o que existe de verdade é o 0 e 1. E a gente enxerga um monte de imagens, né? Agora vocês imaginem então o funcionamento de um computador quântico, que já existe aí alguns esforços no sentido de viabilizar essa ideia do computador quântico. O que, quando ocorrer, vai ser muito legal, porque trata-se de uma máquina que vai trabalhar ali, então, com todos os números entre 0 e 1. Ou seja, é uma maluquice. Ou algo próximo ao que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o nosso cérebro humano. Então, o cérebro humano é uma coisa também muito legal, né? Que é bastante complexo. E o computador quântico, por mais que seja muito elaborado, dificilmente vai atingir um nível de complexidade de um cérebro, imagino eu. Um cérebro humano é capaz aí de processar muitos dados, provavelmente todos os dados contidos na internet mundial poderiam ser processados ali pelo nosso cérebro. Então, isso nos remete à ideia de que possamos ali utilizar a nossa inteligência em prol de alguma construção, de algum propósito. No nosso caso, da área da saúde, talvez de ajudar terceiros com o fomento ali a um estilo de vida ativo e benéfico, enfim, para si mesmo e para quem o rodeia. Enfim, pensando em tudo isso, e associando agora finalmente aí com os suplementos, o que na verdade são os suplementos, ou o que são quaisquer coisas no mundo conhecido. Tudo o que a gente for estudar assim mais a fundo, a gente vai chegar na química ou na física. E é interessante porque nós da educação física, ou muitas pessoas, né, que vão fazer educação física, geralmente ou possivelmente manifestem ali em algum momento uma possível aversão a essas áreas do conhecimento, química e física. Só que aí, num determinado momento, o sujeito percebe que não vai ter jeito, porque se ele for se aprofundar em algum estudo de alguma coisa, ele vai ter que chegar nisso, na química e na física. E aí, então, tudo que a gente vai estudar acaba chegando nisso. Eu mesmo fiz um vídeo, que eu vou mostrar aqui para vocês, no YouTube. Aliás, antes de mostrar esse vídeo, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho, aqui ó, no meu canal, que é esse aqui que vocês estão assistindo, né? Se vocês forem lá em vídeos, tem lá vários vídeos. Tem esse último aqui que eu fiz, ou penúltimo agora, né? Com uma fala ali sobre o Milton Santos, um gênio brasileiro, enfim, que já se foi, infelizmente. Se vocês forem lá no canal, tem vários assuntos, né? Todos aí dentro do escopo do canal, que é fisiologia, exercício, educação física, enfim. Mas lá para o começo da criação do canal, tem um vídeo, que é esse aqui, ó. Sistemas metabólicos musculares no exercício. Que é o vídeo que eu vou mostrar aqui alguns trechos para vocês. Então, olha só. Deixa eu passar para frente algumas partes. Vascular, por base nitrogenada, que é a Bacteriaceae, mas que é utilizada para relação das... Aqui. Então, aqui nesse vídeo eu comecei falando sobre provavelmente os funcionamentos dos metabolismos aeróbio e anaeróbio, ali para que houvesse a transferência da energia contida nos alimentos para formas biologicamente utilizáveis, talalá. Enfim, aí cheguei ali no assunto do sistema fosfagênio, que é importante ali para o possível entendimento da finalidade da utilização da creatina. Por que utilizar a creatina?
tem a ver com o funcionamento desse sistema fosfagênio. Então eu vou colocar só esse pedacinho, mas quem tiver interesse pode eventualmente entrar lá no canal e acessar o vídeo do jeito que eu mostrei para vocês. Então só esse trechinho aqui do fosfagênio, dá uma olhada. Então o do fosfagênio, que é também chamado de sistema ATP-CP, ou sistema que depende aí da fosforilação das creatinas, ou das creatinas fosfato. Então aqui há uma molécula de creatina fosforilada. Então esse grupamento fosfato ligado à creatina, ele também é ligado a essa molécula por uma ligação aqui de alta energia, que quando quebrada pode fornecer a energia que é necessária para que haja o reacoplamento desse grupamento fosfato a uma molécula de ADP para a consequente ressíntese de um ATP. Então, para se ter uma ideia da quantidade de energia que há aqui nessas ligações, para cada 1 mol de creatinas fosfato, você tem a possível liberação aí de mais de 10 quilocalorias. Então, é mais, inclusive, do que a contida nos ATPs. Então, é mais do que suficiente para que haja a refosforilação dos ADPs e, consequente, então, ressíntese de ATPs. Entretanto, esse é um sistema assim, até certo ponto limitado, porque embora ele possa acontecer de forma quase que imediata dentro das células, ele não seria o suficiente ali para segurar contrações musculares máximas por mais do que alguns segundos. Então, dependendo da duração e da intensidade da atividade, com certeza vai ser necessário... Bom, vejam que a creatina, ela está envolvida ali num processo de ressíntese rápida de ATPs. Então, a ideia da suplementação da creatina, obviamente, envolve ali a possibilidade de um incremento na recuperação desse sistema ou na manutenção do funcionamento desse sistema, que para quem depois for observar o vídeo na íntegra vai entender que funciona apenas por breves segundos. E além do tempo de funcionamento desse sistema, é necessário ali entender como ele pode ser exaurido e em quanto tempo ele poderia ser recuperado ou recuperar a capacidade de fazer o mesmo que antes de ter exaurido a si mesmo. Então, vejam que para que se saiba a finalidade da utilização desse suplemento, especificamente falando, creatina, é necessário que exista um entendimento mínimo sobre este assunto. Assim como também levar outras possibilidades em consideração. Como, por exemplo, o fato de que o aumento de partículas ativas, osmoticamente falando, dentro das células, provavelmente viabilizaria o quê? Uma maior força de atração às moléculas de água, atraindo-as para perto de si, fazendo com que as células potencialmente fiquem entumecidas, com mais água dentro. Então, você poderia, grosso modo, dizer inchadas. E facilmente podemos aqui chegar à conclusão que há indivíduos que, sabendo ou não disso, consciente ou inconscientemente, no mínimo instintivamente falando ali, pode ser que tente chegar a este fim, de ter as células entumecidas, porque uma célula maior, para quem não consegue observar o que tem lá dentro, está maior.
E há indivíduos que buscam isso, células maiores, não é? Hipertrofiadas, aparentemente com um maior volume. É óbvio que há diferenças entre células com maior volume por um maior conteúdo proteico dentro delas, em relação a células com maior volume por maior quantidade de água dentro delas. Enfim, além disso, pode sim haver um possível efeito ali sobre ativação de células satélite, sobre a expressão gênica, o balanço proteico dentro das células. São possibilidades. Existem também possibilidades atreladas ao tempo de recuperação entre diferentes estímulos em um possível treinamento. Então, isso tem que ser considerado para que seja feita ou não a suplementação. Então, quais são os parâmetros do treinamento? Alguém hipertrofiaria sem treinamento, só tomando creatina? Obviamente que não. Então, a creatina faz sentido ser utilizada dentro de um contexto no qual se entenda o motivo da sua utilização associado aos parâmetros do treinamento e as possibilidades biológicas ali associadas, então, à composição dessa substância. As moléculas envolvidas, por sua vez, então, ali aos átomos envolvidos e todas as subpartículas e as suas potencialidades químicas e quânticas até, não é? Então, se houver ali uma cognição capaz de processamento desses dados aí e de associação com as possibilidades do treinamento e finalidades desse treinamento, pode sim ser muito interessante o uso da creatina, até porque, com base nos estudos que já foram feitos a respeito da utilização dessa substância, pelo menos nunca se chegou a possíveis malefícios ali significativos. Então, não se tem até hoje notícias de malefícios associados ao uso da substância. Vejam que na área da saúde, na área biológica em si, provavelmente em qualquer área, né, nunca se afirma nada com 100% de certeza. Muitas vezes até 99%, mas 100% é praticamente impossível. Não é? Então, assim, praticamente 99% de chance, com base no que se tem de conhecimento acerca do uso dessa substância, de que a chance de ter algum malefício é praticamente nula. Salvo aí novas descobertas vindouras ainda, possivelmente falando. Até hoje não se sabe nada assim de prejudicial ou que venha a desabonar a utilização da creatina. Então ela pode sim ser benéfica, contanto que seja em um contexto no qual quem a esteja utilizando minimamente conheça a sua composição e possível atuação no funcionamento celular, associado aí também aos parâmetros do treinamento. É isso.